Portanto, lembre-se, parábola é uma série de palavras continuadas, ou seja, seguidas, assim como, por exemplo, no capítulo 8 de Daniel, do versículo 1 ao 27, e que significa uma coisa nas palavras e outra no sentido, ou seja, fala sobre um assunto para dar um outro muito mais importante a entender. E o único meio de descobrir o mistério é lendo um pouco aqui e um pouco ali. Assim como veremos a seguir, não só em Daniel, como também em Apocalipse, etc. Palavras que falam sobre um assunto para dar um outro a entender, pois são escritas por meio de parábolas. Daniel, porém, viu por meio de visão o calendário original e como ocorreu a sua mudança. E viu também que o calendário, conforme Deus o fez desde a criação, vai voltar a existir. É o que veremos agora. Mas antes, lembre-se, enigmas é uma descrição feita com palavras de mais de um sentido ou significado, como por exemplo, a palavra carneiro com 2 chifres, relatado em Daniel 8:3, tem mais de um significado. Um deles está relatado no mesmo capítulo 8:20, o qual diz: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. E o outro significado, porém, está encoberto aos olhos de muitos, pois é uma parábola. Pois o mesmo carneiro com os 2 chifres representa também o calendário original, conforme Deus fez desde a criação do mundo. Assim como veremos a seguir. E o bode também, ao mesmo tempo, representa o rei da Grécia, como está escrito em Daniel 8:21, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Ele também representa a um homem de grande poder e autoridade, como um sacerdote ou um doutor da lei, por exemplo, o qual fez a mudança no calendário. O que estou dizendo, na verdade, parece uma grande loucura, mas, como já foi dito, verdade é. As coisas de Deus, para o homem natural, não passa realmente de loucura. Por isso aprove a ele salvar os que creem na loucura das suas explicações divinas, sendo um pouco aqui e um pouco ali. Assim como veremos na visão de Daniel. E para você compreender claramente, é preciso não somente ouvir, mas ler a mensagem com os próprios olhos. E se você desejar a mensagem para imprimir, basta entrar em contato com pequenaeva@live.com. E a Bíblia, a qual deve ser usada para acompanhar a mensagem, é a revista e atualizada segunda edição no Brasil, pois as outras não são iguais, por isso não dão certo com as mesmas marcações, nas quais serão mostradas abaixo. Visão de Daniel 8:1-3. Lendo somente onde estão sublinhados de vermelho. Eu, Daniel, tive uma visão. Quando a visão me veio, vi um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. O carneiro qual Daniel viu em sua visão representa o calendário. Os 2 chifres representam o 7º e o 6º dia, os quais estão cada um numa ponta, sendo um mais alto do que o outro. E o mais alto, sendo o 7º, por ser maior do que o 6º, subiu por último. Disse Daniel
que o chifre mais alto, sendo o 7, subiu por último, referindo o que vai acontecer futuramente, pois ele viu em sua visão o calendário original, o qual representa o carneiro de 2 chifres, chamado na Bíblia também de animal, e como foi modificado pelo homem. E viu também que o calendário voltará a ser como no princípio da criação. Por isso, o grande chifre subiu, ou seja, subirá por último, referindo a um acontecimento futuro, como ainda veremos. Este calendário, o qual foi visto por Daniel em sua visão, é conforme foi feito por Deus desde a fundação do mundo, e que depois foi pelo homem modificado, como veremos a seguir. Modificação do calendário. Daniel 8, 5 a 9. Estando eu observando, eis que um bode dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, ou seja, dirigiu-se até ao calendário, e com todo o seu poder o feriu, lançou-o por terra e o pisou aos pés. O bode se engrandeceu sobremaneira, e quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saiu um chifre pequeno. O dia 7º, qual é representado pelo chifre grande, foi quebrado e arrancado fora, e no seu lugar saiu, ou seja, ficou o chifre pequeno, pois colocaram o nome de domingo no seu lugar, ficando como se fosse o primeiro dia da semana, sendo o número 1. Por isso se chama chifre pequeno. E no lugar do 6º dia colocaram a palavra sábado, ficando como se fosse o 7º. Por isso o sábado deste atual calendário é falso.